Olá, senhores. Mais uma vez, cá estamos nós, nesse podcast, em aspas, tradicional, que vai te fazer lembrar os programas, os bons programas de rádio que nós tínhamos há alguns anos atrás. Bem, hoje se inicia um dos projetos mais interessantes aqui no Esboço de Sanidade, onde nós vamos comentar sobre alguns livros que nós julgamos serem importantes para os jovens, especialmente para os homens. Obviamente que essa não é uma ideia original. Eu retirei a ideia de comentar livros dessa forma do professor José Monir Nasser, e é óbvio também que nós temos a influência de várias outras pessoas, como o professor Luiz Gonzaga de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, o próprio professor José Monir Nasser, o professor Mário Chainho, mas nós estamos aqui de forma independente, nós nos responsabilizamos por tudo o que nós vamos falar aqui. Nenhum desses professores nos mandou fazer o que nós estamos fazendo, então tudo por nossa conta e risco. Eles não têm nada a ver com o insucesso disso daqui, nem das eventuais besteiras e injustiças que possam ser cometidas nessa conversa. Que Deus nos ilumine, que a Virgem Maria não permita que nenhuma injustiça seja cometida ao longo dessa conversa. Bom, e esse projeto surgiu por causa de alguns problemas que nós estávamos percebendo, que basicamente nós podemos resumir a uma crise geracional, ou crise da espécie humana, onde as pessoas começaram a notar que as amizades já não duram tanto tempo quanto duravam, os homens e as mulheres estão amadurecendo mais tarde, que os casamentos não estão durando como duravam antes, longe de dizer que não existiam problemas no passado, mas não sejamos cínicos ao ponto de dizer que nunca houve uma amizade leal na história da humanidade, que nunca houve um casamento leal na história da humanidade. Então, por causa dessa questão da crise geracional, da crise da espécie humana, do comportamento humano, nós resolvemos começar esse projeto e vamos ver até onde isso vai. Eu espero que vocês aproveitem e eu espero não estar superestimando o interesse das pessoas. Eu imagino que realmente as pessoas estejam interessadas nisso, porque de fato é muito importante. Oh, I can't wait till dinner time. Yes, sirree. You keep sweating in there and we don't need no salt. Oh, what are you doing now, man? Please, please. We gotta eat that, don't you? Come on. O ouvinte é o vagabundo do copo de vidro na porta, assim. Ele bota o copo de vidro na porta, coloca o vidro dele lá e fica aumentando o tamanho do ruído, cara. Ô, Cacique, Diga, Monark. cara, eu tava pesquisando umas coisas interessantes. Eu nunca sabia que. Você deve saber, né? Eu nunca sabia que o Amapá não tem. Pra você ir pro Amapá, não tem como você ir por terra. Exatamente. Foda isso, né? Só Eu não vai se sabia você disso passar também, pelo. Mesma- Acho que é Santarém, né? Mesma coisa Santarém, no mesma Belém. coisa. Exatamente, Isso, porque e ir de Santarém barco, né? Sim, sim. não tem faixa de terra até lá. Então, literalmente pega-se um avião de Belém É pra por isso Santarém. que. É por isso que até hoje aquele oficial de justiça nunca entregou o mandado que a gente tinha pra entregar lá em Alenquer, no Pará. Deve ter sido, Até deve hoje, ter lá. sido. Cara, deve ter sido, cara. Pô, Deve ter sido. o povo vai morrer, a empresa vai falir, ou então vai. Essa geração vai ser substituída e não vai ser entregue. E aí tu começa a perceber, cara, o quanto de processo no interior do Brasil que simplesmente caduca porque Cara, foda-se, o cara não tem puta que acesso. pariu. Eu vou mudar pro interior, que a justiça jamais me alcançará. Aí os caras falam, não, Uhum. publica essa porra em edital, né? O cara vai muito ler, vai ficar lá lendo o Diário Oficial da União, vou lá, vou tá lendo lá. Espera, conta com isso. É foda. Mas sim, dando introdução aqui ó, a todo mundo que chegou, estamos juntos novamente, rapaziada. Depois de muito tempo. Muito 2025. tempo. Exato, exato. No Ramadã, a Tarika se reúne. Não dá mais pra fingir que a gente é muçulmano, cara. Fudeu, e agora? Já era, Não mano. dá, Perdeu, não dá mano. mais, não dá mais para dizer que eu sou financiado pela Acnur. Vocês sabiam que 50% das pessoas refugiadas do mundo vêm de países da Associação de Cooperação Islâmica? Cara, a Acnur invadiu todas as propagandas do YouTube. Está evidente que agora os donos do mundo, eles, estão do lado dos cabeça de toalha, né? E é engraçado, né? A gente volta àquela história, né? Tipo, todo mundo pensou que tava na mão da galera da gangue da moeda, mas Mas está, aparentemente aí pode mudar a qualquer momento. muda, Não, exato.
A velocidade com que muda as coisas é muito rápida, cara. Uma hora é o Cabeça de Troll, outra hora é a Gangue da Moeda, cara. Impressionante. Quero saber quando vai ser nós. Nunca é nós? Verdade. Verdade, Bom, verdade. dito tudo isso, vamos lá explicar pro pessoal o que está acontecendo aqui. Qual que é a ideia desse projeto novo, do esboço aí? Foi uma ideia que eu tive, eu já tinha falado com o Cacique, eu falei com o Monark também esses dias, com o japonês, que eu tinha me deparado com um youtuber americano, descobri que o cara era escritor, e aí fiz um comentário num vídeo dele, ele é bem acessível, me respondeu e recomendou uma obra dele, né? Que era basicamente 100 livros que são importantes para homens, né? No começo eu fiquei meio relutante, né? Porque falei, pô, só falta ser Big Tal, Parece, né? exato, parece um título muito Big Tal, cara. Muito masculinista, é foda. Mas pela estética, assim, do tiozinho, pelas coisas que ele dizia, eu falei, não, o cara realmente lê e parece uma pessoa séria. E aí um dos livros recomendados nessa obra dele era o The Demon, o Demônio, né? Que era um livro que a gente já conhecia, que a gente já até citou em algumas conversas, que o professor Olavo recomendou. Inclusive, eu falava aqui para os meninos nos bastidores que, segundo o professor Olavo, é um dos melhores romances que ele já leu. Segundo o Olavo, ainda o Robert Selby, que é o autor, o Robert Selby Jr., um americano, é um gênio da ficção. E aí que eu acreditei que o cara realmente era sério. Bom, ele não ia recomendar isso daí no meio de Nessa Alita, né? Não é possível. Não é possível isso. E aí eu tomei vergonha na cara e fui ler esse romance que já estava na lista há muito tempo, que já tinha recomendado mesmo sem ler, porque já sabia do que se tratava. Eu ainda não terminei de lê-lo, mas assim, o que eu posso dizer é que, de fato, o professor Olavo tinha razão mais uma vez. Não tem, acho que até hoje eu não li nada, nem livros de exorcistas que explicassem tão bem uma obsessão demoníaca. E dito isso, agora a ideia, aqui nesse próximo projeto do esboço, que eu acho que a gente vai ficar aí um bom tempo, talvez anos aí, falando sobre isso, se Deus permitir o esboço continuar existindo, vamos focar em conversar sobre esses livros mais voltados para uma literatura mais masculina. Eu sei que mulheres também podem tirar bons frutos desse tipo de leitura. Só que eu acredito que, aí eu acho que eu quero até a opinião de vocês, eu acredito que certos livros são direcionados para certo gênero, né? É só a gente parar para olhar tudo de romance que foi escrito no século XXI. E até no final do século XX também. Parece que é uma literatura feita para mulheres. Não é mais ou menos isso, japonês? O que vocês acham aí? Cara, eu tô contigo nessa, cara. Tanto que só tem booktuber mulher, só mulher fala de livro hoje em dia na internet. De certa forma, livro é um negócio muito feminino. Aparentemente. Cara, É, eu acho que parece. não era assim. Não era assim. Eu Não, acho que verdade. Não era assim, de fato. O problema, tudo começou com o maldito voto feminino, né, cara? mas não dizia que mulher não sabia nem ler? Como que é? De fato, tornou-se um negócio muito feminino, cara. Muito, muito feminino. Mas acho que e por conta disso, cara, que talvez a gente tenha um número enorme de interpretações erradas, cara. Poucas foram as moças que eu já encontrei nesse YouTube aí que, porra, liam e entendiam aquilo que elas estavam lendo, cara. A Como, maioria, booktubertinho não dá certo não, irmão. como Só, que um homem vai ler Crepúsculo? exato. Complexo, complexo. E aí é que tá, né, cara? Como você falou, a boa parte da literatura do século XX, XXI, né, ter sido produzida em volta das mulheres, eu sempre vou lembrar de Jane Austen, cara. Sempre vou lembrar de Jane Austen, Emily Brontë, Charlotte Brontë. E aí, quando você bota, se você quer mostrar pra uma mulher aquilo que ela pode fazer de ser boa, né? Você bota Jane Eyre na mão dela. Tem uma jornada cristã muito boa ali, muito forte ali de exemplo de heroína feminina que ela pode imitar. Literatura de baixo risco ali, mas é complicado, tipo, tu botar Jane Eyre na mão de um cara assim e dizer, olha, tenta imitar essa garota aí. É claro, os valores cristãos, né, que a protagonista interpreta ali, obviamente aquilo é universal pra todo mundo. Mas o contexto de vida dela é muito feminino. Eu consegui um cara lá olhar, ler aquilo ali e dizer, não, não. A Jane Eyre é literalmente eu. Não, não dá. Fora que também tem um detalhe, né? Os problemas masculinos não são os mesmos dos problemas femininos, né, cara?
Então, você botar um protagonista que sofra dos mesmos males que os homens sofrem universalmente, e aí esse cara vai conseguir resolver esse problema, vai conseguir fugir desse monstro, vai conseguir fugir desse destino ruim, eu acho que vale muito mais a pena. Japonês, o que você acha dessa questão aí da literatura feminina? Realmente existe isso, japonês? Uma literatura mais direcionada para certos públicos, aí no caso, uma literatura mais para os homens ou mais para as mulheres? Acho que com certeza, né? Até porque o gosto é bem diferente em algumas coisas. Mas acho que no Brasil ficou meio forte também por causa da Clarice Lispector. Aí, por exemplo, a menina vai fazer faculdade de letras lá, ela é obrigada a consumir Clarice Lispector. E ela quer Esse ser é a o Clarice beleza. Lispector. Ela quer ser, é isso mesmo. E ela quer ser a Clarice Lispector, cara. Mas, Só que sem ser boa que nem a Clarice Mas Lispector. isso é uma coisa também, o homem, já, por exemplo, o cara vai ler Tolstói, ele tá mais preocupado com a história que o Tolstói tá escrevendo. Ele não quer ser o Tolstói, ele não termina a história. Porra, ele vai terminar a história, ele tá impactado pela história. Não. Bom, tudo Eu bem, quero- terminar o cara que escreveu, não tem problema. Agora, querer ser o cara que escreveu, você terminar a história assim. Então, eu mas quero, o que o Luiz falou, né? Homens e mulheres são muito distintos, né, cara? tem até eu quero dever a agiota. Eu quero dever a agiota, que nem o Dostoiévski. Eu quero ter dívida de jogo, gastar tudo em bebida. Foda-se. tem até um meme lá que a menina fala assim: homens, vocês não sabem o quão perto estão, homens que escutam rap, vocês não sabem o quão perto estão das mulheres que escutam K-pop. Aí o cara fala assim: eu nunca me imaginei namorando Sabotagem. Acho que esse é o. Acabou. It's over. Já era, já era, já era, já era, já era, já era, já era. Monark, Cara, eu concordo com todo mundo aí. Eu acho que é desse jeito mesmo. É, eu acho que muitas das vezes a gente faz um esforcinho também pra tentar ler esse tipo de coisa, pra tentar compreender a alma feminina também, né? Já que a atividade escrita, a atividade literária em si, ela é, assim, por símbolo ela é mercurial, então necessita-se de um equilíbrio, né? Você tem que ler, tentar fazer um esforço, tentar compreender a alma da pessoa que escreveu e tentar compreender também a alma do público que tá lendo aquilo ali, né? Quem aí já não se esforçou pra ler Orgulho e Preconceito, né? Então É verdade. tem esse ponto, né? Tem esse ponto. Tem que relevar esse sentido. justo. Bom, então chegamos num consenso que não quer dizer muita coisa, consenso, né? Mas tudo bem. De que realmente tem um certo direcionamento, né? Mas como eu disse inicialmente, nada impede de uma mulher ler esse livro e tirar algum fruto disso. Mas a grande questão é que esse livro, em especial, O Demônio, é um livro que é ali ambientado na década de 70, se passa na época que foi escrita, né, basicamente, a história, e eu acho que narra, que tava até conversando com o Cacique sobre isso, que ele narra a história de um homem moderno. Não que não houvessem homens assim no passado, mas que é muito comum isso. Por exemplo, hoje é comum o pensamento de que todo marido trai a esposa. Pelo menos no Brasil, esse é um pensamento comum. Certa altura do livro, o protagonista comenta isso. Veja, estou traindo minha esposa, mas o que tem de mais disso? Eu sou só mais um marido que trai a esposa. Vocês não podem me apontar o dedo, eu sou só mais um. E além dessa questão, né, de traição, o que eu disse para o Cacique é que a maneira como o protagonista, até o japonês fez um comentário interessante sobre isso, a maneira como o protagonista passa a enxergar as mulheres apenas como material como uma carne, um pedaço de carne ambulante, também é muito comum nos dias de hoje em vários círculos diferentes. Entre a galera MGTOW, entre a galera que diz não assumir ideologia alguma, né? É o que o pessoal fala, né? É leitada e ghost, né? Que o pessoal fala. Olha o pensamento do desgraçado. E o protagonista é exatamente isso. E eu acho que a história dele é compatível com a história de qualquer homem médio, que era um homem mulherengo que um belo dia decidiu que deveria casar e sossegar na vida. Só que, olha que coisa engraçada. Os pecados, a vida pregressa dele o acompanhou para o resto da vida. Não teve uma virada, como aquilo que a gente sempre comenta aqui. Não teve uma virada de chave. O cara não saía comendo todo mundo. Quando ele casou, não teve uma virada de chave e falou assim: parei, agora é uma vida nova. E o mais interessante desse livro é que assim, a palavra demônio vai aparecer depois da mais da metade do livro. Se você não tem familiaridade com essa questão
de combate espiritual, que chamam, ou de até uma questão metafísica mesmo, básica, você acha que você só tá lidando com um canalha. Ah, é a história de um homem, de um marido ruim que casou com uma esposa maravilhosa. Você acha que a história é só essa. É isso e acabou. Mas se você tem maior sensibilidade, você percebe desde o começo que tinha uma influência demoníaca. E quantas vezes vocês já ouviram falar disso daí, de obsessão demoníaca? A gente só tá acostumado a ouvir sobre possessão. Vocês conhecem algum livro que já retratou sobre isso? Da obsessão demoníaca? Não precisa ser só literatura, até mesmo os padres exorcistas, assim, quando eles vão falar sobre isso, são só pequenos trechos e que, assim, na minha cabeça não ficou fácil de entender. Acho que o mais perto disso tudo aí que eu consigo analisar é o Ahab em Moby Dick. Só que não acontece do mesmo jeito, do nível que do personagem do livro do demônio, ou demônio. Mas o Ahab, ele fica fascinado pela Moby Dick. E ele cria uma rivalidade com ela, né? E é engraçado que a Moby Dick é definida como uma baleia branca, uma baleia albina. Branca, gigante, de olhos vermelhos. Ou seja, ela já era um negócio que ela já não era comum de se ver na natureza. Fica fascinado com aquilo ali e ele quer porque quer se vingar da baleia. Quer matar ela, quer destruir ela. Tudo que ele faz ao longo do livro e as pessoas que ele põe pra dentro do barco baleeiro são pessoas, na sua maioria, de índole profundamente suspeita, né? Uma galera ali que era meio pagã, meio satânica, a galera meio diferente. A galera meio diferente. Com exceção de um dos capitães dele, um dos arpoeiros dele, quer dizer lá, que era o único cristão de toda a embarcação. É interessante ver a maneira como ele vai submetendo o pessoal à sanha de caçar a baleia, a sanha de caçar aquilo que era natural, e poder destruir aquilo ali, e ele meio que enlouquece no processo. Ok, você não tem a figura de um espírito maligno do lado dele sussurrando as coisas no ouvido dele. Mas dá pra você entender o que é de fato a facilidade do coração mau a se sujeitar às vontades do demônio, sabe? O Herman Melville não precisou escrever o demônio ali pra você sentir ou ter a impressão de que aquela revolta que o Ahab estava sentindo contra aquela baleia era algo satânico, sabe? Ou uma rebeldia contra uma hierarquia natural, entende? Então é assim, é o mais próximo do desenho que eu consigo fazer de um personagem que faz o que faz diante de uma sugestão demoníaca. Mas o Ahab era mal mesmo, sabe? Já o protagonista do nosso livro, ele é um cara carregado de pecado, obviamente. E esses pecados aí são as fraquezas, são as brechas que o demônio encontra para poder adentrar a alma dele, né? Fazer ele de marionete, tudo mais. Bom, vamos dar uns passos para trás e falar um pouco da nossa conversa aqui nos bastidores, porque a ideia é não estragar a experiência de quem vai ler, né? Quem eventualmente se interessar. A ideia é despertar o interesse na obra, né? Fazer uma divulgação cultural aqui. E o cara tem que despertar o interesse e a fonte primária da coisa. Mas basicamente, o que a gente conversava aqui nos bastidores sobre o autor, o Hubert Selby Jr., que é um americano, nasceu na década de 20, faleceu em 2004, salvo engano. Escreveu muitos livros interessantes, mas o livro que teve mais capilaridade, assim, mais impacto foi, salvo engano, A Saída do Brooklyn, alguma coisa assim, que até depois foi adaptado para o cinema, mas aqueles filmes de baixo orçamento não fez muito sucesso fora dos Estados Unidos. E o Requiem para um Sonho fez muito sucesso, o livro nem tanto quanto o filme. O filme fez muito mais sucesso, chegou a ganhar várias premiações e, de fato, o filme é muito bom. Não sei se o Cacique chegou a assistir ao filme, mas o livro é muito mais pesado que o filme, por incrível que pareça. O Hubert, como eu dizia para os meninos aqui nos bastidores, sofreu muito, né, desde o início da vida, saiu da casa dos pais muito cedo, perdeu um dos pulmões, foi viciado em drogas, casou, teve uma vida bem conturbada, né? Viveu um tempo no mar com a marinha americana, né? A seu modo era um nacionalista. E se vocês, vou até colocar imagens aí do Hubert para vocês darem uma olhada, que só pela estética dele, comparando assim, com a maneira como ele escrevia, você percebe que ele sofreu muito na vida e isso influenciou na escrita dele. Eu até conversei com um japonês, né, que eu estou trabalhando na tradução do livro dele, O Demônio. Eu até falei, pô, japonês, será que compensa fazer certas adaptações? Porque
até para não ser injusto com o escritor, né? Ele achou que a melhor maneira de escrever aquela história era, assim, para ser uma coisa mais, uma linguagem mais visceral, né? Até porque era típico da época, né, que foi escrita, década de 70, né, nos Estados Unidos muito violento, né? Todas as suas histórias são muito violentas. Talvez o demônio seja menos violenta entre elas, né? Se comparado com a saída do Brooklyn lá, Requiem para um Sonho, o demônio é bem mais tranquilo no aspecto assim de drogas, prostituição, homossexualismo e tudo isso daí que tem nos outros livros. Mas enfim, eu criei uma certa, assim, certa não, né? Não vamos diminuir as coisas aqui, atenuar. Eu desenvolvi uma profunda admiração pelo Hubert Selby, principalmente por essa questão de não achar em nenhum outro lugar o que foi exposto nesse livro aqui, o demônio. Que basicamente, tentando não estragar a experiência de ninguém, basicamente nós temos o nosso protagonista aí, o Harry White, que é um jovem comum, não é o mais bonito de todos, não é o mais inteligente de todos, mas tem certo talento pro trabalho, e é um homem meio assim, Dom Juan, sabe utilizar a lábia para pegar a mulher. No início da vida dele, ele se dedicou a desenvolver a técnica do boto cor-de-rosa e comer mulheres casadas. Ele fez isso durante muito tempo de sua vida. Com o avançar do tempo, ele começa a desenvolver uma certa ambição para subir de cargo, e o seu chefe diz que casar e ter filhos é uma boa maneira de se estabilizar e passar mais seriedade para os homens de negócios, né? E é o que ele faz. Só que, como eu dizia nos bastidores para os nossos colegas aqui, quando ele casou, a chave não virou, que ele imaginava que iria virar. Por certo tempo, ele parou de aventuras. Mas depois o demônio bateu a porta dele novamente. E ele voltou a fazer tudo aquilo de novo. Só que agora com um agravante. Antes ele era um homem solteiro, agora é um duplo adultério, né? Tá adulterando a do outro, e a mulher tá adulterando também. E agora ele tá traindo a confiança da esposa. E o nosso protagonista é tão canalha que ele cria mecanismos, né? Por exemplo, ele chega a dizer que, assim, ué, mas eu nunca prometi a Linda, que é o nome da esposa dele, que ele iria ser fiel. Filha da puta. E, de fato, ele consegue ascender profissionalmente, mas o mais interessante de tudo isso é que, assim, às vezes as pessoas começam a analisar a coisa de maneira do ponto de vista moral. Então, vamos supor, eu sou casado, mas acabo me relacionando com outra mulher, e ali é um caso pontual, e eu traí minha esposa. Isso foi uma questão pontual. Pode ser que seja um caso de moralidade, mas no caso específico desse cara, do Harry White, ia muito além disso. Porque tinha momentos na história que ele mesmo assumia que ele não sabia como ele ia parar em cima de uma mulher. Ele se questionava, como eu vim parar aqui? Ele não estava com vontade de se relacionar com outra mulher. Ele não estava se sentindo atraído por aquela mulher, mas ele chega a usar essas palavras, é como se o meu corpo se movesse até a mulher. Aí fica evidente que realmente é um caso sobrenatural. Tem alguma coisa ali que não é simplesmente a vontade do cidadão. Ele não é um canalha qualquer. Ele não é só um cara mulherengo. Em vários momentos ele não queria aquilo, mas era mais forte do que ele. E o Olavo até traz uma reflexão muito interessante sobre esse livro, porque assim, a certa altura ele começa a enlouquecer, e aí ele, num excesso de raiva, ele quebra um prato, dá um soco na mesa no meio de um almoço com os sócios da empresa que ele trabalhava. E aí percebem que ele tá meio louco, né? E orientam ele procurar uma ajuda médica. Só que, nessa altura, a esposa já foi para casa da mãe, não tá aguentando mais ele tá morando sozinho, e o cara tem que ficar um tempo internado, não sei o que lá. O médico acha que é repressão sexual. Pergunta se alguma vez o pai e a mãe pegou ele batendo punheta, e aí ele vinculou a ideia de relação sexual com trauma, e agora ele não consegue ter relações sexuais. A esposa não sabe o que está acontecendo, quer saber, e não sabe, e ele não conta para ninguém o que está acontecendo. Ele não sabe, o médico não sabe, a esposa não sabe, e aí a reflexão que o professor Olavo traz. O mundo moderno não está preparado para lidar com isso. Se o mundo moderno não está preparado para lidar com uma obsessão demoníaca, que é a atividade demoníaca mais fraca, o que ele pode fazer com uma possessão? O que você acha? A quantidade de assassinato que a gente vai tendo, né, ao longo
dos anos, das semanas aí, a forma como o cara mata outra pessoa, a maneira como você olha para outro ser humano, que é uma criação divina, e você desmembra, esquarteja, escalpela, degola, faz várias coisas possíveis, né, com aquela pessoa ali. O nível de você descer a categoria daquele ser humano como sendo menos do que um ser humano, menos do que um animal, pior do que isso, sabe? É um nível de maldade que é aflorado, de fato, pela sugestão demoníaca. Mas tem muita gente por aí que, assim, cara, que eu vou dando uma analisada e vou vendo e, tipo, E vai além, Cacique. A sugestão ainda é um campo anterior. Quando se torna uma obsessão, é a sugestão repetitiva, né? É quando o, o cramunhão gruda em você e fica repetindo a mensagem. aquele filho da puta lá, Jeffrey Dahmer, né, que era aquele canibal, que acabou se tornando uma série da Netflix e tudo mais, e todo mundo ficou viciado nessa porra aí. E, obviamente, teve menina querendo dar pro cara, óbvio. Ele dizia que a obsessão dele era tão grande, né, pela, pelos crimes que ele cometia, que era por isso que ele devorava as pessoas para poder mantê-las dentro dele. E ele também tinha parte das pessoas, né, que ele matava, esquartejados e postas em lugares pela casa dele, no trabalho dele, nos lugares onde ele frequentava. Tive uma cabeça que ele cortou, mumificou e deixou ela presa, deixou ela trancada dentro de uma maleta. E ele levava essa maleta para cima e para baixo. Então, assim, o demônio tava no cara, assim, no nível da obsessão que ele precisava matar gente, que ele tinha que esquartejar os outros, que ele tinha que, de fato, causar o mal, ele tinha que tomar o sangue daquelas pessoas ali. De novo, ele falou, não, eu preciso manter aquela pessoa comigo, e é por isso que eu tô levando o membro despedaçado dessa pessoa pra cima e pra baixo, é por isso que eu tô comendo a carne dessas pessoas, assim, sabe? Então, cara, olhar pro cara e dizer, não, isso aí é só doença mental, não, não é, bicho. Não é, é demônio. E outros serial killers, né, da época e tudo mais, que surgiram, que você vai vendo que surge disso daí, de fato. Mas esse cara aí tinha um trabalho demoníaco feito dele muito bem feito, sabe? Mas me chama muita atenção as outras pessoas que não têm, sabe? Que elas voluntariamente vão ali, vão trilhando o caminho da descida ao inferno sem precisar de demônio atazanando o ouvido dela o tempo todo, cara. Sem precisar que a vida dela seja o Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, sabe? Hum. Sem precisar disso tudo. E Não. uma coisa interessante até, se o japonês quiser comentar, até o Olavo fala da filosofia mesmo do século XX, boa parte da filosofia do século XX, tem, tem a presença da obsessão demoníaca ali, porque boa parte dos autores se empenharam em fugir da moralidade comum. Era o tesão, a paixão dos caras era essa. Se o japonês quiser comentar alguma coisa sobre isso, eles dedicavam a vida deles a isso. E até que ponto isso pode ser uma decisão, assim, do íntimo do cara, que ele acreditava verdadeiramente que aquilo era o correto e era o melhor para as pessoas? Como que o cara pode achar coisas assim, como nego que defendeu pedofilia, zoofilia, coisas do gênero, achar que o indivíduo sem uma religião, ele viveria melhor e viveria feliz? Como que o cara sozinho pode chegar a essa conclusão? Como parte da ideia dele ali, e ele não consegue perceber nenhuma influência externa? Você conseguiu entender mais ou menos o que eu quis dizer, japonês? Eu consegui, mas parece que isso aí já vem de um tempo, por exemplo, os pintores impressionistas, na época eles começaram a andar com uma barba maior e um chapéu de palha, tipo assim, mas isso era um aspecto meio, não viu, mas como, tipo, de vagabundo na sociedade. E acho que esse tipo de coisa, ela foi se intensificando porque as pessoas não conseguiriam criar mais coisas. Então, elas começaram a criticar as bases da sociedade, coisas que não eram para ser criticadas, tipo, isso aí que você estava falando, de pedofilia, etc. E acho que se tornou um vício, assim, de quebrar um padrão. Tanto que a história da arte é mais ou menos voltada mesmo, meio nesse estilo. E parece que eles se saturaram, não sei, acho que não saturou, mas acabou que, não conseguindo criar uma outra coisa, eles fizeram, por exemplo, um mictório de obras de arte. E daí surgiu só Daí em desgraça, diante, daí foi isso. Daí pra frente só foi pra trás. e
O professor Olavo comenta uma coisa interessante, né, sobre esse episódio aí do demônio, que assim, lá Deus, o céu e o inferno não existem. Ninguém pede ajuda do alto, muito menos de baixo. E o negócio fica ali horizontal e ninguém sabe resolver o problema. E a história do protagonista, você percebe, eu não terminei, mas claramente vai acabar muito mal. E aí o professor Olavo fala uma coisa interessante que eu até anotei aqui. Por quanto tempo você pode acreditar em algo que você não vê e ninguém acredita? Quanto tempo a sociedade vai continuar acreditando em Deus e no diabo? E aí, meus amigos, é aquela história de sempre. Se você deixar de acreditar nessas duas coisas, no caso do demônio, que ele quer a todo custo a sua alma, ele não mede esforço para isso, você não tem a ajuda do alto. Ele se torna invencível. Você não vai vencer. Não tem um livro que chama O Homem que Enganou o Diabo? Não tem isso? Pode ter até havido um homem que enganou o diabo, mas eu tenho certeza que esse homem não é você. E a gente fica até com pena do sujeito. O mais impressionante é esse. O Harry White, no começo você acha que ele é um filho da puta mesmo, mas depois você começa a ficar com pena do sujeito. Porque, porra, ele parece amar a esposa, ele gosta muito do trabalho, e ele se dedica realmente ao trabalho. Mas essa obsessão se tornou maior que qualquer coisa na vida dele. Como que uma pessoa pode dizer que é normal uma coisa dessas? Por exemplo, ele sentia dor no estômago quando ele ficava muito tempo sem se deitar com uma mulher. Caralho, pra simbolizar fome, meu Deus. Como que isso pode ser uma coisa normal? Mas se você ir a um consultório médico, certamente ele tem uma solução pra você. Que eu tenho certeza que não tem nada a ver com rezar, Um fazer jejum. dar umas esmola aí para uns necessitados. Tenho certeza que não tem nada a ver com isso. Tanto que o sujeito vai lá, vai ao médico e o médico fala pra ele que é repressão sexual. Foi no consultório do Freud. Cara, uma coisa que eu me pergunto é quando é que o pessoal vai ver que as teses do Freud causaram mais danos do que soluções, né, cara? Quer dizer, quando que os caras vão pegar a base do Freud e botar pra analisar e ver que, tipo, tratar tudo como se fosse neurose sexual ou repressão não vai curar a galera, não vai diminuir o problema. Não perceberam nem vão perceber. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É como o japonês falou, né? Daqui pra frente é só pra trás. Se nem, pô, tudo mais, ó, enquanto a galera ainda não define assim, ó, isso é um homem, isso é uma mulher. Não adianta pensar nos outros. Isso aí, cara, já é uma discussão lá pra frente. Tá entendendo, assim, que tem discussões mais básicas que a galera ainda não se resolveu, não tá resolvido. Que nem, isso daí é uma coisa que o pessoal do ICLS fala e que é verdade, muita verdade, que essa negócio de ideologia de gênero, ter um monte de travecão, é o menor dos problemas. Porque quantos travecos tem por aí? O maior dos problemas é os papéis de gênero. Homem e mulher tem pra todo canto, velho. Ainda o número de traveco é muito pequeno. Agora, o número de casais héteros aí por aí é gritante e eles não estão se entendendo. E não vão se entender, porque vai. Por isso eu quis conversar sobre esse livro, por isso que eu acho que é muito importante essa conversa que a gente tá tendo aqui. Assim, por que que o Harry White se fudeu na história? Porque ele, resumidamente, ele ignora a existência de Deus. Todo mundo ao redor dele ignorava a existência de Deus. E você pode estar lidando com um problema que você é incapaz de solucionar, que não adianta, velho. Materialmente você não vai resolver. Como que você vai vencer? Foi o que eu disse, como você vai vencer o diabo sem o auxílio de Deus? Aí o problema maior é que aquilo, o cara não acredita no diabo. Então, o diagnóstico, como você vai curar uma doença que você nem aceita que existe? Que você nem sabe da existência. Aí entra nessa questão do problema aí do Freud. Como que eles vão aceitar isso se eles não enxergam isso como um problema? Na verdade, eles enxergam isso como uma solução.
como um processo natural. É aquela história lá da ciência como uma religião e da religião do progresso. Não, todos esses dilemas sexuais, na verdade, é um processo de adaptação da sociedade porque nós estamos evoluindo. Então eles nunca vão dar um passo para trás. A não ser que aconteça um evento muito especial na história da humanidade aí e tem uma reviravolta. Mas tudo indica que não é isso que vai acontecer. Tudo indica que não é isso que vai acontecer. Mas por que que esse livro é importante para os homens, né? Eu não sei se é o caso de vocês aqui, se vocês quiserem até comentar, né? Ou até algum episódio que aconteceu com algum amigo de vocês. Mas o caso do Harry White, ele nunca foi viciado em pornografia. A certa altura na história, ele fica sem ter relações sexuais e ele chega a se masturbar e ele sente muita vergonha disso, inclusive. Ele não era um cara viciado em pornografia. O negócio dele era ter os atos mesmo, a troca de fluidos corporais. Só que o negócio estava tão grave que, por exemplo, ele estava lendo um jornal que falava sobre os preços altos de consultas em ginecologistas. Ele já começava a imaginar se um médico tocava a paciente de uma maneira indecente. Ele começava a imaginar. E ele se forçava a não vincular uma imagem erótica àquela situação. Ele se esforçava para isso não acontecer. Essas imagens já passavam na cabeça dele. Muitas das pessoas que estão nos ouvindo aí podem estar passando pela mesma coisa. De lutar contra até mesmo pensamentos da mente estar tão poluída ao ponto de chegar nesse nível. Talvez alguma das pessoas aqui que nos escutam também estejam passando por uma situação semelhante do protagonista, de pelo menos pensar, mas não exprimir o pensamento, de que, bem, antes eu traía minha esposa toda semana, agora é uma vez ao mês, pelo menos eu tô ponderado. O protagonista passa por isso também, ele tem esse pensamento. Por mais ridículo que pareça, assim, que tu até deu risada, parece muito ridículo. Mas o autor não tirou isso daí da bunda, cara. Isso acontece, velho. O homem é assim. Isso Cara, acontece de fato. Tem isso me gente que lembrou. racionaliza assim, mas às vezes não vem da cabeça do cara. Exato, não vi? É Não é uma dele, coisa que, surgiu dele. uma coisa que eu lembrei, isso me fez lembrar, foi do caso do Padre Pio, né? Sobre aquela confissão que ele foi atender daquele homem misterioso em seu consultório, que dizia todos os pecados que tinha cometido, logo em seguida ele justificava cada um dos pecados. Ah, E aí, o exemplo da ação demoníaca sempre é a justificativa, cara, do pecado que você cometeu. Você diz, mas nem foi tão grave assim, ou então, agora eu tô pecando menos, ou então, tô dizendo assim, a ocasião foi conveniente, ou então, na verdade, ela também queria, coisa do gênero assim, sabe? Então, uhum. tu vai vendo que, talvez, cara, é- essa justificativa constante, jogando até com o próprio, jogando dentro até dos próprios 10 mandamentos, assim, sabe? Você pegar o que não é seu e dizer pra você mesmo que a pessoa não precisava tanto. Porra, quanto que essa merda não deve acontecer por aí, sabe? Sim. Então E é como? isso. Tudo que vem pra cauterizar a sua culpa é bem-vindo. E o demônio conhece todas as desculpas que você imaginar, cara. Esse que é o melhor advogado de todos, porra. Ele tem e tudo que vem pra cauterizar pra você é muito bom, pro seu psicológico é muito bom. Então vai arrumando várias desculpas. O sujeito chega a dizer: eu nunca prometi a ela que eu seria fiel. Ele chega a dizer isso mentalmente, né? Ele não tem coragem de exprimir isso. Ele não Mas diz isso você, pra ela, né? como eu disse, não diz isso pra ela, mas como eu disse, você tem empatia pelo cara porque ele não parece ser uma pessoa ruim. Ele não parece ser uma pessoa ruim. Ele era um bom filho, a seu modo. Foi um bom marido, do seu modo também, dentro das suas capacidades. Foi um ótimo funcionário, dentro das suas capacidades. O problema dele era essa obsessão que ele tinha por mulher que era sobrenatural. Não era uma coisa comum. Só que ele não exprimiu isso pra ninguém. Ninguém sabe. Ele tá tentando resolver aquilo sozinho.
E ele não entendia qual que era o problema de tudo aquilo. Por que que eu não consigo parar de ir pra cama com as mulheres? O que que tá acontecendo aqui? E aí volta para aquela questão que a gente estava comentando aí, de você tentar lutar contra um inimigo invisível que você nem sabe que, que é um inimigo de fato, e que é uma luta que infelizmente você já entra derrotado. Você entra derrotado. Mas aí o ouvinte que está escutando, que pode estar passando por isso também. Quando você lê a história, a ideia é que lendo aquilo, você tente dar um rumo um pouco diferente para sua vida, porque na história Deus está morto, assim como o Nietzsche disse. Realmente, nessa história, a ideia do Nietzsche está muito presente ali, realmente. Mas e na sua vida, ouvinte? Existem mecanismos para você tentar se livrar disso, que não seja pelos seus próprios meios. E por isso que a gente começou esse projeto, por isso que essa conversa tá acontecendo agora, que é para eu, pelo menos, me sentir tocado pela história, por isso que eu insisti em te conversar sobre isso, por mais que aqui a maioria, vocês são pouca coisa mais jovens do que eu, mas eu já passei por caminhos obscuros, que faz com que o protagonista, eu tenha certa empatia pelo protagonista, e depois que eu conheci a história do autor, uma empatia muito maior pela história dele. E você percebe que muito provavelmente isso pode. Aquela história tem a ver um pouco com a história do autor. E você percebe o quê? A mensagem do autor é: você pode fazer diferente. O protagonista não teve chance. Não tinha chance. Desde o começo da história você percebe que assim, vai acabar mal. Ele não vai ter uma reviravolta. Não vai ter ali na história, assim, não vai chegar um padre, um pastor que vai ungir a cabeça dele e tudo. Não vai. Não vai. Em nenhum momento. São só expressões típicas dos americanos quando eles falam de Deus. Ninguém fala de Deus do fundo do coração. Nenhum dos personagens vai à igreja. Nenhum dos personagens reza. Nenhum dos personagens se importa com os mais pobres. Não tem nada disso. Tem nada disso. É um mundo, talvez um pouco parecido com o mundo, com o seu mundo, ouvinte, você que está nos escutando agora. Então, a mensagem que eu quero deixar para os ouvintes, né? Mas não quero esgotar o assunto, talvez a gente volte a falar sobre isso. Até mesmo nessa conversa, se tiver mais alguma coisa que a gente possa contribuir, a gente pode se alongar um pouquinho mais. Mas a mensagem que fica pro ouvinte é que se você achar que você pode vencer certos problemas apenas de maneira material, você vai se ferrar. Você vai se ferrar. Não tem saída. Os médicos não vão te ajudar, a sua família não vai te ajudar, você não vai se ajudar. Não tem a filosofia. Qual que era a filosofia estoica, né? A filosofia estoica não vai te ajudar, entendeu? Não vai dar, entendeu? Não vai. A ouvir Papa Mike e ler Marco Aurélio não vai fazer o demônio sair do seu cangote. Então você vai ter que buscar ajuda metafísica do seu modo. Não tô falando pra você seguir ir pra religião Y ou Z, mas tô dizendo que se não for, se você não recorrer ao alto, é como o professor Chainho fala, né? Que no caso do nosso protagonista, ele começa a ter problemas no trabalho, no casamento e na família. O que isso gera? Desespero. Os desesperados clamam ao céu? É isso que a gente vê no dia a dia? Ou eles se revoltam com Deus? Os desesperados se revoltam com Deus. Meu amigo, se você está desesperado e você se revoltar com Deus, você anulou todas as chances que você tinha de resolver aquele problema. E como a gente dizia, tem certos problemas que são práticos, que a literatura existe para nos ajudar nesses casos. Eu considero esse livro um clássico porque ele narra uma realidade que se repete, né? Uma realidade frequente e que pode acontecer em qualquer lugar do mundo.
E eu gostei muito porque eu não vi isso em outro lugar, né? Eu nunca vi a obsessão demoníaca sendo exposta de maneira tão clara. Parece que eu tô supervalorizando o tema, mas eu não quero que essa impressão fique. Não é supervalorizar. Esse assunto é muito importante, porque não é todo dia que você vê uma possessão demoníaca. Provavelmente você nunca vai ver, a não ser por vídeos, né? Agora, uma obsessão demoníaca você vê todo dia. Isso eu posso afirmar pra você. Se você entender realmente o que é uma obsessão demoníaca, você vai perceber que você vê isso todo santo dia. Pode falar, Moleque. Ainda tem o fato que o diabo ele se manifesta de muitas outras formas, para além da possessão e da obsessão. A gente tá até conversando um certo dia, não lembro que data foi, mas tem a infestação, né? Sim. Infestação demoníaca, A sugestão. tem a sugestão demoníaca. Então, o diabo ele não é onipresente, mas a força que ele tem é muito abrangente, muito ampla, né? E o que o Edu tá falando aí assim, é lógico, mas é como se fosse é necessário que, se você não percebe o diabo, é necessário que você use algum intermediário, alguma coisa intermediária, né? Algum sujeito, alguma instituição intermediária que já tenha relatos, tenha visto, já tenha provas, indícios do diabo, né? Antes, né? Quando na Idade Média, por exemplo, quando a Igreja Católica ela tinha, né, autoridade intelectual, as pessoas elas tinham uma intermediária entre Deus e elas, né? Para dizer em qual situação o diabo, né? Ele estava presente, né? Para o judaísmo, para o islamismo, para outras religiões também sempre houve o intermediário. Esse é o ponto, né? Tem que procurar alguma ajuda espiritual para tentar ao menos fazer com que o sujeito reconheça indícios, né, do diabo. Porque ele também é muito sutil. Uma das características mais marcantes dele é a sutileza. Ele pode se esconder num pensamento, ele pode se esconder num defeito seu, até numa fala sua. É muito delicado. O cara tem que ter uma certa sensibilidade espiritual muito grande. E hoje as pessoas estão desprovidas porque elas nem sensibilidade artística elas têm. Que é um grau menor, né? Um grau menor para chegar na sensibilidade espiritual. Sensibilidade estética. Não, eles não têm critério. E o belo e o disforme, eles se misturam, né? E as pessoas gostam, né? Elas gostam. E isso é uma espécie de obsessão, pô. Você ter atração pelo disforme, pelo desordenado, isso é uma espécie de obsessão. Pode ser também uma sugestão demoníaca, né? Sim. Porque pobreza e sofrimento, dizia o Flaubert, pobreza e sofrimento eles viciam. Então quando o cara ele sofre, ele quer sofrer mais, ele vai achar sempre que a vida dele é um eterno sofrimento, ele vai querer ficar ali, né? Chafurdar. Aquilo vai ser o Deus dele, aquilo vai ser o ídolo dele. Aquilo vai ser o contributo para ele ir na academia, puxar um peso e dizer que a vida dele é uma porcaria, que ele tem que vencer todo mundo, né? Malhando o glúteo. E que treinar é o ponto alto da vida dele. É o ápice. Isso. Mas sem sensibilidade artística não se chega na sensibilidade espiritual. E o outro ponto é que a modernidade criou, né, uma série de pessoas desprovidas ainda mais de raciocinar por sua própria cabeça, que as autoridades, as pessoas, os intermediários, eles mudaram, né? O Estado passou a ser intermediário, as escolas, etc. E a classe letrada, ela não, especialmente no Brasil, né? Isso aí não foi eu quem disse, foi o professor Olavo. A classe letrada, ela também não se encontra no caminho certo, no caminho assertivo. Não sei hoje, mas até então não se encontrava porque não existia uma classe intelectual, né? Pelo menos 100 homens que analisassem, né, as coisas e avaliassem do ponto de vista intelectual e influenciasse a classe letrada, que a classe letrada influenciaria, né, tecnicamente a sociedade como um todo. E hoje os intelectuais não falam mais no diabo. É como vocês falaram aí desde o princípio, morre no Freud, morre na intenção sexual, morre ali no... Não, essa é uma sugestão sexual, você tem que ir no psicólogo, no psiquiatra. Tomar algum remédio, enfim. E morre aí.
Então, nós temos também, tem que reconhecer aí, fronteiras. Nós temos limitações hoje na vida moderna que impedem a gente de reconhecer o diabo. E ele se tornou ainda mais sutil, ele se encontra hoje alojado nos grandes arranha-céus, como o senhor fala, né? Os trogloditas de terno lá em cima, né? Eles têm influência severa do maligno. Né? Então, aprender a reconhecer por meio intermediário, se você não tem sensibilidade para isso. E se você tem, aí que você deve procurar. Porque sozinho você também não vai conseguir se resolver. É o caso do amigo nosso do sul, né? Do rapaz que tinha visões do diabo, né? Assim, coisa muito. Ele até conversei com ele ontem por telefone. Ele falou que as visões dele diminuíram, né? Mas, enfim, ainda tem aquela certa ansiedade, aquela certa depressão. E ele se encontra ainda um tanto dúbio na jornada dele. E ele falou que não tem religião nenhuma. Então só isso já é um contributo, né? Inclusive, tem um. Depois eu vou mandar. Vou mandar até pro Monark, o Monark gosta mais disso aí, mas vou deixar até pros ouvintes depois. Tem um padre americano, não sei se ele é exorcista, mas ele tem falado sobre a tecnologia e a ação demoníaca. Isso é outra coisa que o pessoal olha com tom jocoso ainda, né? A ação do demônio na internet. Mas é mais uma das coisas que daqui 10 anos, 20 anos, daqui 10 anos ou 20 anos, a galera já vai falar, vai aceitar como uma realidade que o demônio, obviamente, vai agir pela internet, né? O professor Luiz Gonzaga já falou desse negócio de a galera ficar criando imagem de santo com inteligência artificial, com isso faz muito mal. Mas tem outras maneiras do demônio agir no meio cibernético. E aí eu vou deixar aí a fonte para vocês darem uma olhada. Depois eu não me sinto seguro para falar sobre isso daí ainda. E aí eu vou deixar a referência depois para vocês aí na descrição e vocês podem ir atrás se vocês tiverem interesse. Tem mais alguma coisa que você queira falar aí sobre o Robert? Até o japonês saiu, né? Mas ele tinha comentado, né, um pouco sobre quando eu mandei um trecho uma passagem do romance em que o Robert começava na verdade, era sobre o romance também, e mandei um trecho de um escrito do professor Mário Chaim, onde ele falava um pouco da relação de como um homem enxerga uma mulher, que boa parte dessa maneira equivocada de certos homens enxergarem uma mulher é porque eles é um pensamento anterior que eles enxergam a mulher só como um objeto de fato, né? Longe daquelas análises feministas, não tem nada a ver com isso. Mas de fato só enxergar a mulher como uma coisa a ser usada, né? E não se importar com todo o restante, né? Com a alma e a personalidade e por aí vai. Se o Cacique quiser comentar alguma coisa sobre, eu mandei muitos trechos pro Cacique Vagabundo. Quer comentar alguma coisa, Cacique? Cara, uma coisa que me faz lembrar a relação entre os dois é que ele, ele é a representação masculina do que é quando você tá sob efeito do pecado da luxúria, né? Enquanto Yana Karenina, a própria Karenina, é o que é a representação da mulher sendo controlada pelo pecado da luxúria, ele seria a representação do homem sendo controlado pelo pecado da luxúria, né? E tudo mais. É engraçado como as coisas se dão em trâmites diferentes, né? Os dois são adúlteros, mas ele tinha mais aquela questão de cada mulher é um prato novo, enquanto que a Ana Karenina, ela tem aquela paixão pelo amante dela, e só aquele cara ali vai fazer tudo dar certo na vida dela, né? O pecado é o mesmo pecado, é o mesmo tipo de desordem sexual dentro dos dois personagens, mas é curioso ver como a diferença dos sexos faz com que o mesmo pecado se manifeste de formas diferentes, né? Ou tenha sintomas diferentes, o quadro é diferente. E quando você acaba tendo contato com O com esses diabo é dois. um bom vendedor, né, velho? Tá Exato. vende um produto que se encaixa perfeitamente com o comprador, né? E aí, quando tu dá uma analisada nisso daí, você vê que, porra, tudo bem, você tem 7 pecados capitais: a gula, a preguiça, a ira, a avareza, né? Você tem a luxúria,
a soberba, tá, mas não é igual pra todo mundo, não é igual pra todo mundo e tampouco é igual pra homens e mulheres, né? Daí a importância da literatura. Que você vai conseguir fazer diagnosticar isso, acho que tanto na sua vida quanto meio que na vida das pessoas ao seu redor, sabe? E Por isso você que tá. ficar no quarto batendo punheta lendo São Tomás não vai resolver o seu problema, ouvinte. Quando o É, demônio estiver te fudendo, você vai abrir as pernas e vai gemer ainda, pô. não vai resolver o problema, exatamente, não vai resolver o problema. O que mais eu, o que mais eu posso dizer acerca do personagem, né? É a questão do fato dele não parecer ser uma má pessoa, né? E aí, hoje a gente vai vendo cada vez mais entre os famosos e depois entre os nossos amigos, né? Aquela notícia de sempre que tem um cara que é mulherengo demais, ou um cara que traiu a namorada, que traiu a noiva, coisa do gênero assim, ou então a suspeita de que hoje todos os homens são o Neymar, tá ligado? Todos eles traem a esposa grávida, coisa do gênero assim, sabe? E Sim. aí, essa cultura do adultério vem aumentando cada vez mais. Só que o ser humano ainda tem algum resquício de necessidade de fidelidade, né? Daí que surgiram o tal dos relacionamentos abertos, né? Você tem um compromisso com uma única pessoa só, mas você vai lá, abre o relacionamento e tenta desfrutar das outras pessoas ao mesmo tempo, né? E você vai vendo esse tipo de coisa acontecendo, e o problema é que, porra, o amor existe, né? A, a objetividade do amor, ela é real. E não adianta você estar confundindo as coisas e chamando qualquer desejo sexual de amor, ou tentar definir isso como sendo um amor menor, enquanto o outro amor é maior e tudo mais. Porque você só tá desgastando o seu psicológico e o seu coração nesse processo, sabe? E ao passo que você vai se magoando e vai magoando as outras pessoas também, e nesse baile aí você vai condenando sua alma ao inferno, sabe? Ele é um personagem para você ler, entender as malandragens dele, entender a maneira como as mulheres irão se oferecer no meio do caminho, e você evita, você não faz nada do que ele faz, cara. Isso é o que eu tenho a dizer, cara. É um cara que você toma um modelo para você não ser igual. A maior funcionalidade dele é essa. Concordo plenamente. Você até comentou aí da questão das mulheres que pensam que todo homem trai. Tem até aquele trecho que eu até comentei aqui, do romance, que o protagonista fala: bem, mas eu sou só mais um marido que trai a sua esposa, não tem nada demais. No Brasil a gente tem aquela fala que é muito comum. Ah, você trai seu marido. Ah, mas por que que você faz isso? Ah, ele me trai também. Não, mas você tem certeza que ele te trai? Ah, todo homem trai. Aí você percebe que às vezes ela não tem nem a certeza que o cara trai, mas ela já tem uma justificativa pro que ela tá fazendo. E aí volta aquela questão: será que partiu dela mesmo, essa justificativa? Ou se foi uma coisa que sopraram no ouvido dela pra cauterizar aquela ferida, aquele remorso que ela tá, que podia se tornar arrependimento depois, e ela tomar um rumo, dar um rumo pra vida dela. E essa questão, Cacique, eu até resolvi trazer agora, estamos a sós, o Cacique e eu, os meninos tiveram que sair, que eu insisti muito pra gente falar sobre esse livro, porque essa questão sexual tá se tornando cada vez mais importante. Até o Monark falou, parece óbvio o que eu falei aqui, só que esse óbvio é necessário que se diga esse óbvio, porque a gente tá chegando no nível de libertinagem da coisa desse ponto de vista sexual, que tá sendo normal, relacionamento aberto tá se tornando uma coisa normal. Tem muito casal que não assume publicamente, mas vai em casa de swing. Exatamente. Exatamente. Ô, porra, Mas vota no Bolsonaro. a ironia, né? O que era piada antigamente, a glorificação da casa de aposta, a glorificação da prostituição, a hierarquização das do job, né, cara? Tipo, começou como letra de música, com piada entre roda de amigos, e aí a gente vê que nesse momento você tem o fato de que o pessoal ficou viciado em jogar dinheiro no Tigre. Acabou. Agora você vê que tem um pessoal que das despesas mensais separa R$ 1.800, R$ 2.000 Pra para jogar.
Não, não só pra jogar, mas ele tem a despesa fixa da prostituta, cara. O cara tem, agora isso existe, agora isso é real, sabe? Então, assim, E o tá que se era tornando. E é normal, assim, comum. E é comum, né? Vamos dizer normal, mas é comum. Tem muita gente que. Pode ser que algum ouvinte apareça e fale assim: ah, mas isso sempre aconteceu na história da humanidade. Sempre aconteceu nego que batia cartão em puteiro, mas isso tá se generalizando. exatamente. Não, Em qualquer cara, buraco você acha um cara que compra pack essa porra e não que era, vende pack. não fazia parte da cultura popular e tá entrando na cultura popular, entendeu? E uma coisa engraçada que eu acabei ouvindo esses tempos aí, tudo por causa dessa porra dessa treta da questão da traição do Neymar, é que tinha um perfil antigamente de mulher que recaía a prostituição. E geralmente esse perfil era o perfil de uma garota bonita, mas que tinha um destino trágico, muito trágico. No sentido de uma dívida Ai, para pagar. ausente. Exato, exato. Com a popularização do OnlyFans, você teve o quê? A voluntariedade da prostituição. Você não tem um motivo maior para se prostituir. Você não tem uma dívida que você não pode pagar, você não tem um filho que você precisa sustentar, não tem nada disso. O que você quer é o iPhone 17, entendeu? O, o que você quer é andar de BMW. O que você quer é arranjar seu primeiro carro. Andar de Então, lancha. a voluntariedade da prostituição fez com que entrasse um número muito grande de moças que, acreditando serem empoderadas, tornaram-se as maiores fofoqueiras de todos os tempos, né? Porque antigamente você não escutava escândalo tanto aí de político, de jogador, de quem quer que fosse, que ao dormir com uma prostituta, no fim de semana seguinte já tinha virado matéria no Fantástico, já tava na Rede TV, a Sônia Abrão já tava falando do cara. Não, não. Hoje acontece, no minuto seguinte, ela já grava o vídeo no Stories e já vai falando o que aconteceu, entendeu? E aí, ao ponto que teve André Surak dizendo que não, aí você quebrou a confiança do cliente. A coisa tá tão absurda que tu tem que ver gente da velha guarda da prostituição corrigindo as novas integrantes do novo mundo da prostituição, sabe? Então, assim, voltando àquilo que o Eduardo falou, era uma exceção, era um escapismo. Você tinha gente que fazia isso e se envergonhava de fazer, se envergonhava de Não consumir. contava pra ninguém. Agora, que se foda, irmão. É 5 do job no meu bolso, já era, entendeu? Vou ali, vou fazer uma fezinha ali, vou jogar no. Vou botar minha grana no Liverpool do Flamengo, foda-se, entendeu? Virou isso, cara. Então, tipo, ninguém mais tem vergonha destes hábitos, né? Mas é engraçado que ao passo que ninguém mais se envergonha desses hábitos, você tem uma movimentação significativa no Brasil para taxar de otário quem acorda 4 da manhã para rezar o rosário com Frei Deus. E tem gente que também profere as seguintes palavras, que esse Frei, não bastando rezar o terço, ainda me obriga a rezar as Ave-Marias 250 vezes, né? Que seria o rosário inteiro. Então, tipo assim, cara, é muito engraçado ver como aquilo que seria um cenário impossível, onde cristão nunca seria mais a minoria, meio que se torna a minoria dentro do sistema, né? Se torna a minoria vulnerável dentro do sistema, porque tudo aquilo que a gente quer fazer, a gente não pode fazer, enquanto toda a sacanagem dos caras, ela é legalizada e ela é cometida sem a menor das culpas, cara. Ninguém mais se envergonha de porra nenhuma, o pudor acabou, sabe? E cada vez mais isso está diminuindo muito mais. E aí volta de novo o maldito paradoxo, que é, ao mesmo tempo que o pudor da prostituição, da aposta, do uso de droga diminui, erra um pronome pra tu ver. Fala que, fala que viado degenerado pra te ver o que acontece. Vai lá, fala lá. Experimenta dizer esse tipo de coisa. Diz que puta é puta. Não, já era, irmão. Não pode, não pode, dá problema, entendeu? Agora é criadora de conteúdo, é modelo, é psicóloga, entendeu? Porra, não Tem dá, não um, dá. tem um vídeo do Carlos Alberto Sanches, que eu sei que não sei se chegou a ver esse vídeo, que Eu acho que eu sei o que tu vai ele, falar. ele tá. Eu acho que não, porque eu tô dando um salto. No, Ah, talvez, mas depois você fala se é esse mesmo. Ele tá reagindo a alguns vídeos daquele travesti metido a intelectual, filósofo,
Ah, tempero, o cara do tempero drag, né? É. E aí, que tá falando sobre aborto. E aí o Carlos Alberto fala, cara, tem uma coisa demoníaca nisso daqui. Como você pode ter tanto. Aí entra de novo a questão da obsessão. Como você pode repetir tanto e falar com tanta felicidade Sobre de assassinato de aborto? bebês, né, cara? Exato, exato. A dessensibilização E também. como ele vai. Como esse homem travestido, como ele vai vencer isso? Aí se você falar assim, ele vai pro inferno. Aí, não, mas ele pode se arrepender um dia, não, meu amigo. Ele vai pro inferno. É isso que vai acontecer. Porque até você que acredita, porra. Você acredita. Você pelo menos fala que acredita. Tu pode terminar lá, continuar fazendo merda. Imagina um cara que odeia isso. Não é que ele não acredita. Ele tem na cabeça dele que aqui, se existir, eu odeio. Só a ideia de um Deus hipotético que esses caras gostam, eu odeio a ideia desse Deus hipotético que eles gostam. Para ter uma reviravolta, pô, claro que é possível, né? É o Deus dos milagres, claro que é possível. Mas, pô, a gente já tá adulto. A gente sabe que a maioria não vai, pô, porque desde que o mundo é o mundo, a maioria não tem uma reviravolta na vida desse jeito. É só olhar para a vida de vocês. Quantos dos amigos de vocês que se perderam em drogas, em putaria, em tudo isso, quantos tiveram uma reviravolta na vida até agora? Quantos, cacique? Fala para mim. Quantos Poucos, cara. tiveram uma reviravolta e falou, porra, agora eu vou virar gente, vou E largar assim, todas essas merda. A olha, maioria se fudeu e não voltou, pô. e não é, e olha, e a reviravolta que tem não é reviravolta, virei monge, virei santo, não. É só, agora eu sei qual é o caminho que eu devo andar. Eu ainda tô tentando chegar lá. Entendeu? E o caso desses caras é tão grave porque assim, eles estão na internet. Eles estão influenciando um monte de gente. E, cara, e talvez isso é uma coisa interessante, né? Porque é o detalhe que a gente não parou pra pensar. Mas a responsabilidade sobre as pessoas, né? Sobre a opinião das outras pessoas no século de hoje, nesse momento que a gente vive, É o maior que existe, né? é o maior que existe, cara. Porque, Nunca houve isso na história da humanidade. cara, não teve. Vamos dizer assim, vou chutar por alto aqui. Talvez um papa na Idade Média poderia ter algum poder que fosse parecido, não a mesma coisa que qualquer youtuber tem sobre conduzir uma pessoa pro céu ou pro inferno, sabe? Capacidade de condução de opinião que essa galera tem hoje é muito grande. E por conta disso, você também acaba tendo responsabilidade sobre a condenação ou salvação de determinada alma. E aí vale ressaltar também, né, que você está falando sobre o exemplo do cara poder, no fim da vida dele, se arrepender e tentar mudar. É, isso é uma possibilidade que existe. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente não perde a nossa alma no último minuto, não, cara. A gente perde a nossa alma em vida ainda, cara. É em vida Quando ainda que a morre, gente. acabou. É, o, o- a morte é a forma final daquilo que você sempre foi, cara. Acabou. Já era, entendeu? Enquanto tá em vida, tem chance de mudar. E Mas tudo que. E depois que você morre, se você for parar lá no colo do diabo que você falou que ia rebolar, tudo de bom que você tinha não existe no inferno. Lá é o lugar que. Não tem aquela história do Racionais até no lixão nasce flor? No inferno não nasce, não entendeu? nasce Isso flor. eu te asseguro. Nasce espinho, mas a flor não nasce. Então tudo que você tem de bom. Porque todo mundo. O pessoal fala assim, né? Eu tanto tem uma aula do professor Gugu que ele tira sarro de uma aluna e que a aluna fala assim. Ah, mas ele é uma pessoa boa, será que ele vai pro inferno? Aí o professor Google fala, vai, ele vai. Porque o que que é uma pessoa boa? Aí o Google pergunta, né? O que que é uma pessoa boa? Aí a aluna vai falar, ele faz isso, faz aquilo, faz. Então, sua régua de uma pessoa boa não é a régua de Deus, entendeu? O que Deus enxerga como uma pessoa boa não é o que você acha que é uma pessoa boa. Você já percebeu, assim, que você já, assim, em conversas no seu trabalho, assim, em faculdade, a régua das pessoas pra definir uma pessoa como boa. Cara, eu fico indignado, mas assim, eu tô aprendendo a lidar, já faz um tempo que eu tô aprendendo a lidar assim. Eu tenho dificuldade ainda em entender, mas tô melhorando. Tô Cara, melhorando. Tem uns caras lá no trabalho que assim, o cara fala mal da metade dos nossos colegas de trabalho, não gosta, tenta prejudicar. Mas alguns dos colegas ainda falam: "Ah, mas ele até que é legal, comigo ele nunca deu problema, por isso que eu falo com ele, trato ele bem." O cara maltrata todos os seus colegas.
e você trata ele bem, e você bate papo com ele como se nada tivesse acontecendo. Como assim? Aí eu volto para dar um passo para trás e lembro, lealdade, virtudes. Essas Eu tô coisas, falando com um macaco, eu tô falando ninguém com um conhece mais. cachorro. É. É mais fácil ensinar lealdade pro meu cachorro do que pra esses caras assim. Como que eu vou explicar pro cara isso daí? Que, ó, cara, tem uma coisa que chama lealdade, entendeu? Você tem que ser leal com É as por isso pessoas que que são esses, leais com você. é por isso que esses porra traem a namorada, entendeu? Não tem jeito, é por isso. Aí você começa a entender, fala assim, velho, o cara, nem a namorada que se deita com ele, que literalmente dá o que ela tem de melhor, não vamos colocar assim, dá o que tem de melhor, pô. Mas literalmente dá o que tem mais de precioso pra ele, e mesmo assim ele opta por fazer outras coisas. Geralmente esse cara não é muito confiável, né? É. O negócio bate, né? Geralmente esses caras também são canalhas com os amigos. E aí, Mas a régua das pessoas desse negócio de ser bom é muito baixa. É muito baixa. cara, eu lembro de uma discussão que eu tive com uma pessoa um tempo atrás sobre a questão dos valores, né? Ela dizia assim que ela só acompanhava, só caminhava ao lado das pessoas que tinham os mesmos princípios que o dela. Ah, tá, mas quais são os seus princípios? Ah, os meus princípios são os princípios aqui. Aí ela começou a apontar tudo aquilo que estava na Constituição. Eu falei, porra, beleza, tá bom, tranquilo. Os princípios Tá são. parecendo, tá parecendo nosso amigo lá do Eden Valley, que do nada saca a Constituição. Olha, pô, mas na É. Constituição tá assim. É sério, amigo. É sério. É sério que Pô, você ainda acredita em instituições humanas falidas? Não faça pô, isso. não, pessoas democráticas que respeitam os direitos humanos e tudo mais, liberdade individual de cada um, não sei o que, tarará, tererê. Aí tu vai vendo assim, porra, beleza. Tá, mas tem isso aqui, ó. Tem um negócio chamando aqui, ó, 10 mandamentos, que já existe há um tempo aí e tal, não sei o quê. Porra, é bacana esses princípios aqui também, ó. Porra, são universais e tudo mais. Não, mas isso aí é arcaico, é antigo e tudo mais. Aí você vai vendo que, porra, com o passar do tempo, se as coisas vão mudando a cada 15 anos, a cada 20 anos, uma hora ou outra, tudo aquilo que você tem escrito agora, você vai ser considerado errado, maluco, daqui a exatamente 15, 20 anos, né? E qual é o grande problema disso tudo? É que se o que era certo passa a ser errado e o que era errado passa a ser certo, você não tem segurança sobre as ações e decisões que você tem. Logo, você precisa de algo que não muda, algo que seja eterno, algo que vá durar para sempre, né? E qual é o grande problema dessas pessoas que colocam que a definição dela de boa pessoa foi escrita num papel, é regida por uma lei, ou é constitucional ou não é, ou então tá de acordo com as instituições ou não tá, sabe? É que isso muda. E aí isso volta pra conversa mais antiga que o Alyosha teve com o irmão dele, cara. Que o Ivan e o Alyosha tem. Que o Ivan, sendo comunistão, vagabundo, dizia que era muito melhor que a moral fosse definida pela religião, porque se ela é definida pelo Estado, o Estado muda de regime. E logo mais, o Estado pode alterar a moral dele para poder manter o regime dele ao redor. E nada garante se esse regime vai ser bom ou se vai ser ruim. Se vai Entendeu? ser superior ao anterior ou não, né? Exato. Mas esse os anos, né, de deterioração cultural que as pessoas sofreram, ao ponto de que qualquer influência religiosa da igreja ou de qualquer outra religião em cima da vida das pessoas é visto como algo errado, é visto como algo ruim, é visto como algo terrível. Mas a mecânica, a matemática disso tudo aí, de você colocar a definição moral daquilo que é certo e errado em cima de algo que vai mudar, cara, não tem jeito, vai mudar, é insanidade. E é por isso que essas pessoas têm esse espírito revolucionário de tentar mudar as coisas o tempo todo, porque não consegue ficar sossegada, quieta, não tem segurança de algo que vai durar para sempre, não tem segurança da eternidade, entendeu? Então essa agonia de tentar resolver tudo aqui, de tentar transformar esse lugar aqui no paraíso terreno, de tentar resolver todas as pendências, de fazer todo mundo se amar e se respeitar aqui. Por isso esse sentimento terrível, cara, que acompanha essas pessoas e por isso que elas não são
Pessoas normais, todas elas sofrem de ansiedade, todas elas têm algum ataque, alguma paranoia, alguma firula, cara, que elas têm que lidar, sabe? É muito engraçado. É muito engraçado ver essas pessoas tendo que lidar com o fato de que, porra, talvez fosse melhor olhar ao passado e pegar as coisas boas que lá tem e esquecer o resto do que simplesmente ficar tentando reviver e consertar as coisas e ficando neurótico no processo, na esperança de fazer o Estado Democrático de Direito perfeito, sabe? Que essa porra não vai acontecer, isso não vai existir, sabe? Então, é um pouco disso. Agora tudo deteriora, né, cara? Tudo deteriora. Até aquilo que era ruim consegue ficar pior. Cara, nunca vou esquecer. E o que você falou é perfeito, Cacique. Os caras não entendem que, assim, você tem uma sucessão apostólica. Sim. Você tem uma sucessão na casa imperial. E desses dois pontos de vista do império, de um império ou de uma sucessão apostólica, uma, uma sensação de continuidade e aprimoramento. Quando você olha para o Estado, você vê uma guerra de ego só. Por mais que seja bom que o outro fez, eu vou destruir e fazer o meu. Simplesmente porque não fui eu que fiz. Eu tenho que colocar o que eu fiz aqui. E tem que esquecer os bons que estiveram por aqui. Pelo menos é isso que nós vemos no Brasil. Não adianta ficar pensando, mas a gente tinha que pensar que a gente tem que pensar que um dia a gente precisa colocar boas pessoas lá que vão. Cara, para com essa porra. Para com isso aí. Tem alguma valia colocar alguém lá? Vira e mexe, aparece alguém que é razoável lá, tipo a Cristonieto e tal. Mas a maioria é mais do mesmo, não fede nem cheira, sabe? Então para de pensar nessa porra como algum tipo de esperança, velho. Tanta coisa pra você ter esperança, vai ter esperança logo política, em instituição humana. Aí às vezes tem aquele saudosismo, né, com a polícia militar, com o exército, com aquele negócio que você não viveu, né? Larga essa porra aí, pô. Não tem aquele meme, para com essa porra aí, pô. Larga isso aí, não vai dar, não vai dar. Volto a dizer por isso que eu quis trazer essa história. Porque o ouvinte pode ser, pô, você tá prosperando no trabalho, você aprendeu um novo idioma, você aprendeu a programar, você arrumou uma namoradinha, ou você não arrumou namoradinha, você tá indo morar fora, no exterior. Você não tá esquecendo de alguma coisa muito importante? No meio de toda essa turbulência, no caos, você não tá esquecendo de alguma coisa? Você não tá se tornando vulnerável para uma coisa que você não tem controle e que sozinho, com a sua capacidade, que você fala que você é foda, que você estuda pra caralho, que você se dedica demais, e você tá conseguindo as coisas, mas você não tá esquecendo de uma coisa que sem essa coisa, todo o resto não importa. Você tá esquecendo que quando desligarem sua chave geral, sabe, quando virarem a catraquinha que desligou a chave geral, não importa, irmão, se você era o programador da Microsoft, não importa se você trabalhava numa multinacional, não importa se você andava de Mercedes, Benz. Quando tu morrer, amigão, você vai se apresentar diante de um cara que ele não se importa muito com essas coisas. Que, inclusive, o que você era aqui, dependendo, vai fazer com que a cobrança seja mais alta pra você. Uma vez, né, tem que acreditar o rapaz, né, independente da situação que ele passou aí. Você até, pô, constrangedor, sinto muito por ele, né, fazer o quê? O Miguel Soriani, né, que passou por... Você ficou sabendo, né, que ele passou por toda uma situação aí. Tô sabendo dessa Mas história. ele falou uma coisa que, assim, ele me ajudou. Então, independente do que ele passou, sinto muito, mas ele continua sendo... O certo é o certo, independente de que boca saia, né? Você pagou 500 conto numa GP, você podia ter direito... Já que 500 conto não faz diferença na sua vida, podia ter dado pra pegar desses 500 conto e fragmentado aí, dado pra galera que tá passando fome, que tá na miséria, pra um cara que tá desesperado, que o filho precisa fazer uma cirurgia que o SUS não cobra, não cobre, não faz, e ele precisa fazer no hospital privado e custa R$ 1 milhão e tá fazendo vaquinha, mano. Eu olhei aquilo e falei, puta merda, velho. Tipo, meu prazer fugaz de 15 minutos, isso no auge, né?
no auge, pra depois eu me sentir vazio, um merda, um lixo. Eu podia estar ajudando uma pessoa a ter um pouco mais de uma sobrevida e continuar um tempo ainda por aqui. Que faria Nesse- diferença, né? Faria diferença na vida de alguém, né? Isso me tocou, mas talvez não funcione com todo mundo. É igual você falar com um cara que. A gente já falou sobre isso, é igual você falar com um cara que tá querendo se matar. Aquilo me tocou, mas pra muita gente vai falar: ah, foda-se, não ligo pra essa porra. Meu dinheiro é o meu dinheiro, o cara não trabalhou. Se ele tivesse guardado, investido, se tivesse investido em CDB, em CDI, não tava assim. Tem gente que pensa assim, pô. Mas também a gente não tá falando pra esse público, né? Eu quero que essa gente se foda. Não tô falando pra eles. Mas o que você ia falar, cara? Não, só isso. Não tenho mais nada a acrescentar, de fato. Só pra encerrar, eu queria falar um pouco mais do Robert Selby aí, pra quem eventualmente queira se aprofundar. Cara, vale muito a pena vocês pesquisarem as poucas entrevistas que existem desse cara no YouTube. Se depender de mim, vocês ainda vão ouvir falar muito do Robert Selbit Jr. Vai virar o novo patrono Selby. do canal. Selbit é foda, né? Conserta Selbit essa porra aí. Conserta aí, corrige aí. Robert Selby Jr. Vocês vão, se depender de mim, vocês vão ouvir falar muito dele. O final da vida do cara, eu acho que Deus amansou um pouquinho a mão. Ele sofreu demais. Morreu na poltrona da casa dele, ouvindo as músicas que ele gostava, segurando a mão da esposa dele. Teve uma morte tranquila. Deus é bom e o diabo não presta, pô. E esse foi o episódio. Eu até marquei, né, o nome aqui. O demônio mandou uma solicitação de amizade pro comedor de casadas. É isso, senhores. Até uma próxima oportunidade. É bom estar de volta, cacique. É bom estar Tamo de de volta. volta, família. Tamo de Tamo de volta, volta, tamo de família. volta. É isso. Até uma próxima oportunidade, pô. Lembrem de rezar, pô. Jejum, esmola e oração.